Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, através da TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Óticas Silvio Joalheiro. E esse é o nosso primeiro programa do ano de 2020. E para esse primeiro programa eu convidei uma pessoa muito especial, que também vem de longe, chama-se Oswaldo Machado Filho, da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, lá pertinho das praias do litoral norte. Oswaldo, muito obrigado por ter a vocês viajado de tão longe para a gente bater um papo hoje aqui sobre obsessão. É um prazer muito grande estar aqui. E como eu disse, o nosso assunto de hoje vai versar sobre obsessão. Existe isso? De que forma que a gente pode detectar isso? E se existe obsessão, logicamente que existe obsessores. Para quem não sabe, obsessores são aqueles espíritos que nos procuram por algum motivo que a gente desconhece nesta encarnação, nos fazer algum mal, né, Oswaldo? Exato. E aí eu pergunto o seguinte: o obsessor é mais infeliz, é mais prejudicado do que o obsediado ou não? Obrigado mais uma vez por ter aceito estar aqui comigo hoje. Obrigado, Jader. E a todos os nossos telespectadores, né, do programa Palavra Espírita, o nosso muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui junto com os amigos e a gente refletindo um pouco à luz da nossa doutrina espírita. Essas reflexões tão necessárias, né, Jader? Para que não haja equívocos e não se crie misticismo também a respeito de determinados temas. Certo. Nessa questão, assim, é interessante, agora tu estava falando e eu me veio uma frase de um biólogo americano, físico quântico, o Eric Johnson, e ele diz assim: o universo é uma grande rede de informações. Ou seja, tudo está interligado. Exatamente. Tudo está ligado, pessoas, mesmo naqueles momentos que a gente não vê, ou que a gente não enxerga, coisas que estão fora do nosso alcance, que são metafísicos, estão conectados conosco, ou pelo menos participando, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Allan Kardec, quando ele trata dessas questões de mediunidade, obsessões, ele faz questão e ressalta várias vezes que é algo que faz parte do mundo ou das leis naturais. Perfeito, exatamente. É muito natural isso tudo. Não, porque nós temos uma ideia, trazendo essa pequena... esse pequeno ponto, assim, antes de a gente entrar diretamente no tema, que há um misticismo muito grande. Misticismo no sentido, assim, paradigmas, que nós já trazemos não só dessa nossa encarnação, mas que a gente traz das nossas encarnações pregressas. Quando se falava, e a gente vai adentrar dentro desse assunto, né? Vamos também refletir um pouquinho, onde nos foi colocado que tudo aquilo que estava fora do nosso alcance ou do nosso conhecimento era sobrenatural. E aí entrava muitas vezes das questões das doutrinas,
das religiões daquele período trazerem para nós informações que ficaram gravadas no nosso psiquismo. E hoje, de alguma forma, se manifesta. O Kardec faz, no Livro dos Médiuns, ele faz umas referências ali na primeira parte, que ele pergunta assim, por que os espíritos, ou as pessoas dizem, veem os espíritos à noite? Sim. Porque já viu falar de assombrações e tudo mais durante o dia? Não tem fatos. Sempre de noite. Por quê? Porque há essa aura de misticismo, de maravilhoso, de sobrenatural em cima disso. Mas Kardec traz essa reflexão, ele traz esse ensinamento que vem trazido pelos espíritos superiores de que é algo natural na nossa vida, no nosso mundo, enfim, nessa relação que nós temos com o mundo extrafísico. Perfeito. Né? Agora, Oswaldo, é possível, através da oração, digamos assim, não da reza, que eu considero duas coisas completamente diferentes, reza e oração, E né? são. Através da oração, aquela que parte do sentimento, a gente trazer um pouco de alívio, de um refrigério para esses espíritos, esses nossos irmãos, que nada mais são do que nossos irmãos, ainda vivendo numa frequência muito baixa, né? Trazer, através da oração, orando por eles, trazer para eles algum refrigério, para que eles se deem conta que não é por aí o caminho. As nossas vibrações, como tínhamos falado antes, que o universo é uma grande rede de informações, nós estamos conectados diretamente com eles. Independente do universo o que nós vivemos e o chamado também paralelo. Paralelo, exatamente. Quer nós queiramos ou não, nós estamos interligados. Nós estamos em contato permanente. Não existe nada separado. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: podem os espíritos influenciar em nossas vidas? Sim. E a resposta dos benfeitores espirituais, dos espíritos superiores, é assim, muito mais do que imaginas. De ordinário, são muitas vezes eles que vos dirigem. Mas aí o que ocorre? As pessoas pensam, ou o primeiro pensamento que vem das pessoas, quando fala assim, os espíritos influenciam a nossa vida, sempre nós pensamos espíritos de baixa vibração, espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos que ainda se mantêm na ignorância. Espíritos do mal. Espíritos do mal, obsessores. É esse o primeiro pensamento que vem. Mas Kardec não especifica que é bom ou mal. Ele pergunta se os espíritos eles podem interferir na nossa vida, se eles podem manter esse contato. E ele diz sim. Mas esses podem ser espíritos bons ou maus, dependendo da nossa vibração. Voltando à resposta, na tua pergunta. Se nós estamos interligados com esses espíritos, certamente que a nossa vibração, da nossa prece sincera, da nossa oração, não da reza. Não da reza, aquela reza decorada. Não, nada decorado, aquilo que parte do nosso íntimo. Como nós somos? O que nós somos? Nós somos espíritos. E nós somos energia. Por essa razão que quando a gente ora, nós emanamos energias positivas. E essas energias certamente vão se manifestar, elas vão extrapolar o plano físico, atingindo o que é metafísico, e alcançar aqueles nossos irmãos que encontram-se, sabe que eu não gosto muito da palavra, já ter dizer assim, que são espíritos inferiores. Não tem espírito inferior. Existem espíritos que ainda estão na ignorância. Exatamente. Na ignorância do conhecimento, não é a ignorância do sentido pejorativo que nós temos hoje. Do não saber, do desconhecer. Exatamente. Ainda tem muitos ainda. Então, eu não gosto muito da expressão de espíritos pouco evoluídos, até poderia ser, mas não... Espíritos maus. Maus. Porque o que é tem uma questão que fala assim, o que é o mal? Aí diz assim, a ausência do bem. Não é ausência do... Claro que se tem o mal, não tem bem. Mas, na verdade, é a falta de conhecimento. Exatamente. É a ignorância do bem. Não é a falta ou ausência do bem. Né? Embora, de alguma forma, seja. Então, voltando a essa questão, nós realmente podemos, sim, modificar
até onde é possível, a situação daquele irmão, que eu prefiro usar essa expressão, que encontra-se ainda nessa condição, muitas vezes, de obsessores. Oswaldo, é possível a gente detectar quando uma pessoa está sendo influenciada, digamos assim, obsediada por um desses espíritos que tu não chama de mal, mas que ainda vibram numa faixa muito rasteira, né? Muito baixa, muito materializado ainda. É possível a gente detectar ou não necessariamente é preciso ser espírita, digamos assim, ter conhecimento? Sabe que essa é uma coisa assim, Jader, é que a gente tem que ter nós que trabalhamos, que nós fazemos atendimento fraterno, aquela coisa toda, a gente tem que ter uma coisa assim em questão. A questão de obsessões, mediunidade, enfim, todo esse campo, essa gama de conhecimentos é muito complexo. É bem diversificado, não é uma coisa preto, branco. Certo, entendo. Não é matemática. Tem muitas nuances nisso aí. Dentro da área psicológica, o Cláudio Sinotti, que é que ele ministra um curso do estudo da Joana de Ângeles, lá na Mansão do Caminho, lá de Valdo, ele fala e ele narra um fato, que eu vou narrar bem rapidinho, de uma jovem que foi casar. Na hora, estava com véu e tudo mais, estava em frente do altar, aquela coisa toda. Quando ela baixou o véu, ela deu um grito, jogou-se no chão, ficou urrando, não conseguia respirar. Tiraram ela dali, levaram para casa, levaram no médico, levaram no hospital, logicamente, que deram alguns medicamentos e ela se acalmou, aquela coisa toda. Buscaram uma casa espírita, um centro. Não conseguiram ainda resolver nada. O que fizeram? Levaram no psicólogo e ele detectou que ela tinha um trauma ou um complexo de quando ela era bebê, que descobriu com a mãe. Que a mãe disse, não, quando ela tinha uns 6 meses, ela puxou o cobertor e estava sufocando. Se eu não chegasse, ela tinha morrido, tinha desencarnado. Sim, Mas aí eu consegui. Mas eu nunca dei bola, porque como era bebê, nunca dei bola. Só que tem determinados momentos que essa coisa se manifesta, esses gatilhos, algum ato, alguma palavra, alguma ação, faz com que esse gatilho daquilo que estava guardado no inconsciente, porque um bebê não tem condições de trabalhar aquilo ali, né? Então, em um determinado momento, aquilo aflora. Porque são energias, esses complexos são energias que têm que serem trabalhados. E aí manifesta através disso aí, que muita gente pensou que era uma obsessão, que era um espírito que tinha pegado ela, e na verdade não era. Era um problema psicológico. Porque nem tudo é obsessão, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado assim, muito, muito grande a respeito disso. Perfeito. Oswaldo, a produção está me dizendo que falta 1 minuto, mas nesse 1 minuto quero deixar uma pergunta para te responder no início do segundo bloco, tá? Vai ajeitando o teu pensamento aí. Existem obsessões mais leves e obsessões mais pesadas, digamos assim, na falta de um melhor termo. E dizendo isso, eu vou para o intervalo do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. O nosso intervalo é apenas 45 segundos e a gente já está de volta. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita. Hoje, tendo comigo aqui ao meu lado Oswaldo Machado Filho, o Oswaldo é radialista, né? Trabalho na Rádio Osório. Rádio Osório, logicamente, que da cidade de Osório. O Oswaldo já esteve no nosso programa lá no tempo que a TV era lá no outro estúdio, lá na rua Venâncio Aires. Na Venâncio, né, Oswaldo? E hoje eu estou batendo um papo, para quem está ligando a TV agora, com o Oswaldo sobre obsessão. E a minha pergunta para o Oswaldo, no final do primeiro bloco, que ele vai responder agora, se existem obsessões mais leves e obsessões mais pesadas. Oswaldo. Como nós tínhamos falado antes, assim, essas questões são bastante complexas. Certo. Né? Então, Allan Kardec trata dessas questões de obsessões, aonde entra na subjugação, na fascinação, na influenciação. Eu gosto de pensar, não obsessão leve, particularmente, eu acredito que algumas pessoas, de repente, concordem ou não. Eu não gostaria de dizer uma obsessão leve, sabe, mais simples, porque eu acredito que a obsessão é obsessão. Já está num ponto já mais avançado, digamos assim. A princípio tem uma influenciação. De repente o Oswaldo está conversando, está fazendo alguma coisa, conversando com o Jader, e o Jader pega e me diz uma coisa que não me agrada muito. Aí eu pego, como diz assim, aí eu jogo, saio com 4 pedras na mão. Depois eu penso assim, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Por que eu agi dessa forma? Não tinha necessidade de eu agir dessa forma com o Jader. E aí é o momento de eu parar para pensar, parei um pouquinho, isso não é meu. Se eu não me dou conta, e às vezes a gente diz, eu vou te pedir desculpa, já me desculpe. Naquele momento, assim, eu estava fora de mim. Exatamente. Tu não estava no teu controle emocional, do teu controle psíquico. Tinha alguém que estava influenciando e faz com que tu haja de determinada maneira. Na obsessão propriamente dita, há diversos fatores, né, que vão determinar isso aí. E aí a gente volta, e eu não quero entrar na questão, porque não seria bem isso aí, mas a gente não pode deixar de lado, Jader. O que é obsessão? É algo que a pessoa é compulsivo de fazer determinadas coisas, que está fora do controle, e nós temos dentro da psicologia o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que são... É invariável o número, né? E aí começa a partir daí, essas obsessões. Fechar uma porta, levanta de noite, será que eu fechei a porta? Será que eu não sei o quê? Será que eu não sei o quê? São aquelas primeiras coisas que começam a aparecer. Se tu não tem uma percepção daquilo ali, e alguém vai te dizer, olha, por que tu está preocupado com isso? Será que está certo tu está te preocupando dessa forma? São obsessões que vão abrindo campo, vão abrindo janelas para que a pessoa acabe desenvolvendo um quadro obsessivo mais complicado, podendo, dependendo das ações da pessoa, da moralidade, da forma que ela está agindo, que isso é muito importante, da questão de orgulho, vaidade, ciúme, inveja, todas essas... São portas que se abrem. Que se abrem. Dependendo desse contexto, ela vai ter uma obsessão um pouco mais completa, digamos assim, ou não. E se, de repente, começa a apresentar comportamentos de se fechar em casa, achar que está sendo perseguido, todo mundo está de mal com ela, sabe, com essa pessoa, são coisas que vão demonstrando claro, tudo isso sem uma razão aparente, certo. Lógico, uma coisa que seja concreta. Logicamente que a gente vai ver que tem algo que está perturbando essa pessoa. Agora, Oswaldo, eu quero te fazer uma pergunta voltada bem mais, diga-se passado, para os
espíritas, você que está nos assistindo e é espírita, quando eu digo espírita porque teoricamente ele deve ter mais conhecimento do que uma pessoa que não é espírita a respeito de obsessão, Claro, correto? claro. Então, para essa pessoa, para esse espírita ou para essa espírita, quando a pessoa percebe que existe possibilidade dela estar sendo obsediada por espíritos de vibração baixa, o que ela deve fazer? Existe uma regra para isso? É uma coisa que eu gostaria de saber. Já de dentro do nosso meio espírita, muitas vezes, salvo muitas pessoas, lógico, não é nada generalizado, há pessoas, trabalhadores, que acham-se que estão acima. Ah, sim. Não, obsessão, isso aí não acontece comigo. Já tem o outro lado. Tem uns que pensam, eles estão constantemente sendo assediados. Então nós temos dois polos nesse sentido. Quando se de repente alguém percebe que está sendo influenciado de alguma forma, ele está agindo de forma que são contrárias à forma que deveria agir dentro da casa espírita, junto com os próprios, com os irmãos da casa, com todos aqueles que participam, se ele percebe alguma coisa, ele tem o primeiro pensamento ou a primeira ideia que tem que vir à sua mente assim, ó, para um pouquinho. Qual está sendo a minha forma de proceder? Será que o que eu estou fazendo dentro da casa espírita, meu irmão, Jader, como é que tu está? Será que corresponde ao meu sentimento íntimo? Será que de repente eu não estou de repente sendo levado por um orgulho e não aceito que o Jader me diga que algumas coisas não estão certas, que não deveriam ser assim? Ou pelo menos, será que não dá para mudar? E eu sou turrão? Não, eu estou certo. São portas que nós abrimos. Então, se nós não analisarmos o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas ações, fica difícil de perceber. Aí vem o Jader e vai dizer, Oswaldo, olha, quem sabe tu não dá um tempo nas tarefas e participa de uma mediúnica, uma sessão de desobsessão e tal, não sei o quê. E aí o que vai acontecer? Ou eu posso aceitar, ou vou dizer assim, o que tu está pensando comigo? Olha para mim. O que não é raro acontecer, né? O que não é raro. Porque tem muitos casos, e eu acho, sabe, Jader, que uma das coisas que mais ocorre dentro do movimento, dentro dos nossos arraiais, não seria propriamente a obsessão, mas um fato que a gente não vai entrar no tema, porque não seria bem o nosso tema, que seria a fascinação. Exatamente. Isso aí é complicadíssimo. Exatamente. Porque é muito sutil. É muito sutil. E além de ser sutil, as outras pessoas percebem. Só o, digamos assim, ó, o fascinado que não percebe, né? Não, ele não percebe. E o pior, ele procura afastar todo mundo. Ele cria mecanismos, ele faz jogos e ele cria mecanismos para afastar aquelas pessoas que estão percebendo isso aí. Exatamente. Para que ele continue no posto dele. É verdade. Agora, Oswaldo, o que faz com que um espírito se torne um obsessor? Muitas vezes, a gente tem uma ideia assim, tudo que nós fazemos, por isso que eu gosto da palavra, não gosto de espírito inferior, eu gosto de dizer que espíritos que são ignorantes na condição de conhecimento. A gente diz assim, ó, claro que tem fatos, tem obsessões, que nós já trazemos algumas coisas de vidas pregressas. Tem espíritos que não conseguem perdoar. E aí, quando te descobrem encarnado, que às vezes ele descobre, por que ele descobre? Pelas tuas próprias imperfeições. Quando ele te descobre, ele vai começar a te atacar. É um inimigo que tu tem do passado. Ou até desse. Vá que tu prejudica. Por isso que ele diz assim, ó, se tu não prejudica ninguém. Porque se vai, no caso, a pessoa não te perdoar e ela desencarnar primeiro que tu... tu corre o risco de puxar os teus pés. Vai te puxar o pé. Então, eu dizia assim, ó, então,
pode ser nessa ou pode ser normalmente o que ocorre de vidas pregressas. Porque sempre nós estamos um pouco mais à frente, estamos avançando um pouco mais nessa senda do progresso e dificilmente a gente vai cometer os mesmos erros da mesma forma literalmente, né? Então é alguma coisa do passado, mas muita coisa é de agora, né? De fato. Então isso aí faz com que torne-se obsessores, mas também tem aqueles fatos que são o seguinte, movidos pelo, como eu falei antes, orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, maledicência. Se o universo é uma grande rede de informações, com quem que eu vou sintonizar quando eu estou pensando e agindo dessa maneira? É esses irmãos que vêm aí, eles vão alimentar-se daquela vibração negativa que eu tenho e vão se manter ali. E quanto mais, sabe que tem uma coisa que eu gosto assim, ó, e quanto mais tu agir dessa forma, mais eles ficam felizes. Exatamente. A porta mais se abre, eles não estão digamos. fazendo mal. Para eles é normal aquilo ali. Exatamente. E eu tenho uma coisa que eu digo assim, ó, vocês já perceberam que diz assim, ó, criança e bêbado tem um anjo que protege. Pode ver, bêbado dificilmente ele vai desencarnar. É só a gente olhar assim os fatos, a estatística. Bêbado não desencarna, é muito difícil. Porque ele tem um espírito que está cuidando dele. Porque se ele desencarnar, ele vai ter que procurar um outro para ele poder nutrir aquele fluido vital do álcool em outra pessoa. Ele não desencarna enquanto está alcoolizado, é isso que quer dizer? Isso. Sim. Dificilmente vai acontecer. Exato. Porque, por exemplo, atravessar a rua, cair e tudo mais, eles não acontecem. Perfeito. Porque tem alguém que cuida, porque... Pare um pouquinho, eu sou um espírito que estou ali me alimentando daquele fluido, do álcool ali que eu uso, no caso de ti, se fosse o caso, né? Tá. Se tu desencarnar, eu vou ter que procurar outro. Que se afinize com a minha vibração para mim poder, Perfeito. porque não é todos os bêbados que vai dar, tem que ser aquele que se afiniza na minha vibração perispiritual. Já que tu falaste que tem alguém, vamos chamar esse alguém de anjo da guarda, por exemplo, ou espírito protetor, todos nós temos, né? Todos nós temos. Exatamente. E na pessoa obsediada, onde é que está o anjo da guarda? Qual é o papel dele? O que ele está fazendo ali? Ele está assistindo? Como é que é? Allan Kardec nos diz que o espírito, nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, nosso espírito de luz, seja qual é a denominação que a gente dê, ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Nós é que abandonamos ele. Nós abandonamos ele. Mas eles não podem fazer o teu trabalho, porque tu tem livre-arbítrio. Então ele simplesmente se afasta esperando o momento que tu chame ele de volta. E quando tu chamar, ele volta. Então ele não pode interferir. Se tu quer agir com maledicência, com egoísmo, com ciúme, com inveja, com orgulho, isso aí, ele não pode fazer nada. Ele não vai dizer, Jade, tu não faz isso porque é errado, porque aí tu seria uma marionete. Tu não teria o prêmio, digamos assim, de ter usado o teu livre-arbítrio para a tua melhora. A minha liberdade eu posso usá-la do jeito que eu desejar. Que tu quiser. Certo. Tu pode usar, tu tem. Eu sempre digo assim, ó, a reencarnação e o livre-arbítrio são uma das maiores provas do amor de Deus por cada um de nós. Nós estamos chegando no final, porque fez o sinal, então eu gostaria, antes de passar para ti, só dizer assim, para todos os nossos amigos, nossos irmãos. Lembrem-se disso, o universo é uma grande rede de informações. Que informação nós estamos passando para aqueles que estão num lado que nós não vemos? Que mensagem nós estamos passando para que a gente tenha ou adquira essa felicidade que nós tanto buscamos? Depende de cada um de nós. Exatamente. Essa felicidade. E a forma de pensar é uma das grandes propriedades de nós mudarmos toda a nossa realidade. Perfeito. E com essa mensagem maravilhosa do Oswaldo Machado Filho, de Osório, radialista de Osório, né? Eu estou agradecendo a sua audiência, seja ela no Facebook, no YouTube, na TV Santa Maria, e dizer que o nosso programa está chegando ao fim e que nós estamos prestes a comemorar um evento muito bacana que provavelmente daqui muito breve tempo,
você ficará sabendo. Muito obrigado àqueles que mantêm esse programa no ar. Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Ótica Silvio Joalheiro. Oswaldo, passando a régua, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um privilégio ter estado aqui com vocês. O privilégio foi meu. Muito obrigado. E a você também, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.